Então, continuamos com esse grande seminário que estamos realizando, seminário espiritual, e aqui o professor é aquele que ressuscitou e que nos aplica a matéria e essa correção em nossas vidas. E somos felizes por isso, sim ou não? Claro que sim, né? Bem-vindos, abençoados ao canal da Graça Pura, ao seu canal, ao nosso canal. E a primeira palavra que me vem à mente quando me dirijo a vocês é gratidão. Queridos, eu sou grato a Deus pela vida dos abençoados, porque entendo eu que o Senhor está em ti e se move em ti. Então eu estou feliz, porque estamos em família, e família espiritual. Hoje eu vejo muitas pessoas felizes também em graça. Tem abençoados aí que eram pastores lá no sistema religioso, né? Pastores, homens que me escutam até hoje, homens que dedicaram suas vidas inteiras durante isso aí, anos a fios dentro do sistema religioso e que hoje estão livres e que hoje estão felizes aí encontrarem com seu Deus, encontrarem com a verdade da graça do Evangelho. Mulheres que foram oprimidas dentro do sistema religioso, dentro de casamentos, muitos deles abusivos e agressivos. E que hoje o Senhor lhes deram uma nova vida. Eu vejo muitas irmãs felizes, estão muito felizes. Então eu vejo pessoas que outrora estavam em um relacionamento em que as pessoas achavam que esse relacionamento era maldição e que hoje, ao ouvirem a graça, se sentem orgulhosos de seus pares, se sentem orgulhosos por amarem livremente, porque a graça estabelece isso. Quantos casamentos que antes viviam em contendas e hoje foram restabelecidos estão aí em graça? Quantas vidas a graça tem salvado todos os dias? Pessoas em depressão que, ao encontrarem a graça, saíram desse estado mental e entraram em um momento eterno de glória em suas vidas. Quantas acusações mentais são desfeitas na graça? E estas coisas só poderiam acontecer pela vinda do Senhor. E hoje estamos dentro dessa correção. E hoje estamos mais em uma grande mensagem, um grande corte para as nossas vidas. Nós temos falados aí nesses últimos dias que temos que estar revestidos com a armadura de Deus para que possamos resistir às investidas do mal, às investidas do diabo. E o diabo em graça pode ser qualquer coisa, menos igual ao diabo do sistema. Porque o diabo do sistema é um ser que não existe. E que foi feito para aqueles que acreditam na existência desse ser nunca ouvissem a mensagem da graça. Porque o diabo do sistema é aquele que carrega você quando você dá ouvido à graça. E isso faz com que todos que estão hoje dentro do sistema religioso, por causa desse fake news, que o diabo é uma fake news, se tornam cegos e hipócritas. E fazem vocês acreditarem em homens maus e perversos, que alimentam o sonho daqueles que não têm o discernimento. Então o diabo em graça que estamos falando é a sua carne. São as adversidades desta vida. Falamos do diabo da carne do seu irmão e do diabo que foi acreditar nestas fábulas do sistema religioso. E hoje muitos ainda têm dúvidas sobre o ministério de Jesus de Nazaré. Por isso, e vamos hoje ver um pouco mais sobre esse grande ministério que foi. Só que esse ministério de Jesus de Nazaré não serviu para nós que estamos hoje em graça depois da cruz. O ministério de Jesus de Nazaré, ele estava dentro de um contexto, dentro de uma época. E o maior erro dos homens foi atravessar esse ministério para depois do ano 70. Então esse ministério, o de Jesus de Nazaré, fora desse contexto, virou diabólico. Porque ele se opõe diretamente à graça de Cristo ressuscitado. E não saber disto, queridos, é morte na panela. Mas hoje o Senhor, mais uma vez, nos corrigirá. E eu agradeço a Deus que nós estamos sendo corrigidos e sendo libertos do mau pensamento. Mas antes disto, eu quero avisar aos abençoados que têm acompanhado as nossas mensagens
e têm se tornado mais chegados do que irmãos. Tem abençoados aí que lá no Zap dividem a sua alegria, né, compartilham às vezes as suas tristezas, as leves e momentâneas tribulações, e ali vamos partilhando o corpo de Cristo. O que eu não sei eu busco também, para que os abençoados possam entender melhor a graça. Tem abençoados que têm sido levantados por Deus para nos ajudarem aqui no nosso canal, que entendem esse chamado. Eu quero agradecer a vocês, sou grato a vocês. E claro que eu recebo como se fosse da parte de Deus. Por isso que disponibilizamos também uma parte nossa como agradecimento, como é o caso dos e-books aqui da Graça Pura. Estão aí. Se você quiser adquirir, me procure. Se você quiser nos ajudar dessa forma tremenda aí, me procure e eu vou estar conversando com vocês lá no WhatsApp. Estamos aguardando mais um pouquinho só aí o final dessa situação que o mundo atravessa, essa pandemia, para podermos nos reunir como igreja aqui no Rio de Janeiro. Vamos começar dentro do Rio de Janeiro. Eu vou dizer para vocês que há uma vontade muito grande minha, do Roberto Conceição, de estarmos reunidos. Mas deixa passar um pouquinho essa fase. E isso acontecerá em breve. Por isso, queridos, inscrevam-se em nosso canal. Me adicione aí no teu Zap. E isso é uma forma de estarmos sempre conectados uns aos outros. Eu acho que é só isso aí. Não, tem mais uma coisa. Nós estamos confeccionando um novo aplicativo da Rádio Graça Pura. Abençoado, está ficando bonito. E assim que estiver tudo prontinho, vou estar disponibilizando para que os abençoados façam essa atualização, que olha, tá muito bonito. Vamos ter lá a parte de vocês entrarem em contato direto conosco, de gravarem as suas mensagens, de estar mandando direto para a rádio. Então vai ser só bênção de Deus. Bom, vamos agora ouvir um lindo louvor do abençoado Gilmar, e nós vamos voltar já já com essa linda mensagem que tem o tema: os cuidados que devemos ter com Jesus de Nazaré. Abençoados, não saiam daí, fiquem aí, aguarde que a gente vai voltar já já. Graça e paz! Sou agradecido ao nosso Deus e Pai pelo benefício de entender a letra que a muitos matou. O Espírito me fez compreender. Eles não puderam receber o que só foi dado para nós. A obra está completa, de graça nos deu. Se agarre ao que você já aprendeu. Deixe que homens maus te roubem. Não ofenda o Espírito de Deus, pisoteando o sangue de Jesus. Pare de tocar no mundo essa trombeta. A graça é uma palavra do trono de Deus, que alcança os eleitos em todas as nações. Graça, mistério revelado, que só o iluminado consegue compreender. Graça que só os entendidos de Deus vão amar e viver. Esse proceder. Graça, mistério revelado, que só o iluminado pode compreender. Graça que só os entendidos de Deus vão amar e viver. Esse proceder. Graça,
iluminado consegue compreender. Graça que só os entendidos de Deus vão amar e viver. Esse proceder, vão amar e viver. Esse proceder, graça de Deus. Oh, 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 oh. Vão amar e viver esse proceder. Esse proceder. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Este programa está ao vivo, direto do Estúdio 1, com André Pimentel. Estamos de volta! Glória a Deus pela sua vida, mais uma vez, abençoados. Quero agradecer mais uma vez a todos que têm acompanhado ao nosso trabalho aqui da Graça Pura, e falo isso com prazer. Queridos, olha, é muito bom falar de Jesus. É muito bom falar. É um tema tremendo. Falar de Jesus é algo que me deixa muito feliz. E nós, em Graça, entendemos que existem várias manifestações de Jesus ao longo da Bíblia, ao longo do que a história fala a respeito de Jesus. E hoje eu quero me pegar aqui, dentro desse tema, eu quero trazer para vocês Jesus de Nazaré, o ministério de Jesus de Nazaré. E nós devemos fazer observações quando tratamos de Jesus de Nazaré. Essa mensagem, queridos, ela veio por causa de alguns abençoados que lá no WhatsApp me perguntaram. Sempre os abençoados estão dividindo suas dúvidas. E falou: André, eu posso usar os livros históricos de Mateus, Marcos, João e Lucas e aplicar em Graça? Eu falei: abençoado, nós temos que entender muito bem o ministério de Jesus de Nazaré. Então, mediante essa resposta que eu dei a ele, eu achei interessante trazer esse contexto para vocês. Porque esse tema ele mexe um pouco, principalmente para os abençoados que não conhecem a graça e que ainda não foram revelados em graça. É um tema que parece muito estranho. Porque Jesus para o sistema é uma coisa só, não há Jesus, Cristo Jesus ressuscitado, Jesus Deus, que é outra manifestação, e hoje nós conhecemos o nome do nosso Deus, que é Jesus. Então para o sistema soa isso muito estranho. Olha, e quando não sabemos discernir a carne de Jesus com o Espírito de Jesus, com o tempo, com os pactos, aí a pessoa cai em erros de posicionamentos, erros de condutas, erros doutrinários, e por aí seguem os erros. Tanto que o sistema religioso vive, e vocês têm acompanhado nestes últimos dias, o sistema religioso vive de mal a pior. O que mais você vê no Brasil é o aumento de templos evangélicos. E o Brasil está mal. Até mesmo os católicos hoje estão perdendo o posto de religião oficial do Brasil, né? Ou denominação, vamos dizer assim. Então, se colocar os dois sistemas juntos, o católico e o evangélico, ou protestante, como queiram, somam aí quase que 95% da população brasileira. É muita gente. E como se encontra o Brasil hoje, queridos? Reinando em vida? O Brasil está reinando em vida? Claro que não. Muito pelo contrário. Estamos vendo o aumento da hipocrisia, o aumento da maldade. E quando junta hipocrisia com maldade, então o ser humano entra em um estado de letargia. Tudo hoje é moroso no Brasil. Porque os discursos de Jesus, quando trazido para fora de um contexto, são perigosíssimos. Não pelos discursos em si de Jesus, mas por aplicar dentro da maldade da carne que opera neste mundo.
Então, o objetivo dessa mensagem é dar glória a Jesus e honrar quem foi Jesus de Nazaré. Porque a história deturpou Jesus de Nazaré. A religião deturpou Jesus de Nazaré. E usa Jesus de Nazaré para prender as pessoas. Olha, que incrível, né? Por isso que você precisa saber quem foi Jesus de Nazaré. Vamos então começar essa mensagem em Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 5, e vamos passear pela Bíblia. E diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vamos, abençoados, já de começo, salientar nesse verso que lemos, que diz que vindo a plenitude dos tempos. Eu quero acrescentar um detalhezinho aqui. A frase vir não significa que exatamente naquele tempo em que Jesus de Nazaré estava vivo como homem, estava estabelecido a plenitude dos tempos. Não estava. A plenitude dos tempos, querido, começou no período de transição entre o nascimento de Jesus. Atenção, nascimento de Jesus teve o seu ponto culminante na cruz, na morte e ressurreição, 3 eventos, na cruz, na morte e na ressurreição, e a sua passagem e confirmação se deu no ano 70. Então, de Jesus, do nascimento de Jesus até o ano 70, foi feito ali, era o período de transição. Seguiu os tempos de Paulo, teve a sua confirmação, aí, conforme eu falei, com a destruição do templo, que foi o simbolismo para o fim efetivo da lei. Então, nesse meio tempo, a plenitude dos tempos ainda não pôde ser vivida. Ela estava efetivada, mas não poderia ser vivida. Porque o tempo da reforma agora, é hoje, é já. Então, aqueles que passaram enquanto Jesus estava vivo, até o ano 70, não puderam desfrutar da plenitude dos tempos. Nem Paulo. Paulo escreveu os códigos de Romanos a Hebreus. Porém, não pôde desfrutar como eu e você desfrutamos. Então, esse enquadramento que eu fiz tem que estar bem claro para vocês. Jesus nasceu de uma mulher, comprovando que ele veio em forma de homem. A este homem falam e deram o nome do filho do homem. E ele nasceu o quê? Em graça? Não. Jesus nasceu sob a lei. Engraçado, abençoado, que por não destacar muito bem esses dois pactos, lei e graça, o sistema ofusca a vinda de Jesus como homem. Esse é o primeiro erro dentre muitos que vemos no sistema. Não deixar claro que período foi isso. Eles não estabelecem isso. Eles não deixam claro para você. Então, se Jesus veio sob a lei, isso significa que Jesus foi cumpridor da lei. Vamos ver isso, abençoado, que Jesus estava cumprindo a lei? Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus veio para cumprir a lei. Eu já conversei com vários abençoados do sistema religioso, e eu acho que vocês também passam por isso, que eles usam esse verso aí para dizer que Jesus não veio para pôr fim à lei. Então fica uma pergunta aqui para vocês, queridos, fazerem quando eles, lá do sistema, usarem esse verso defendendo o estabelecimento da lei de Moisés para os dias de hoje. Por fim, como diz aí no verso, por fim, né? Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, nem abrogar, mas cumprir. Por fim, a lei quer dizer destruir a lei? Claro que não. Querido, você pode até destruir algo que está sendo finalizado, só que não necessariamente. E isso também não significa que a lei se findou nele, em Cristo, certo? E outra coisa importante, onde você enxerga nesse texto aí que Jesus está mandando o povo gentio continuar a praticar a lei? Onde está escrito? Não está escrito. Onde você vê escrito que Jesus de Nazaré, ou Jesus de Nazaré, dizendo, olha, agora vocês têm que cumprir a lei de Moisés? Me mostra.
Me mostra aí onde está escrito que agora Jesus de Nazaré mandando o povo seguir a lei. Me mostrem, por favor. E se acharem, deixem nos comentários aí embaixo. Então você vê que uma simples esclarecida derruba argumentos sem base bíblicas. O fato é que Jesus não destruiu a lei, ele veio cumprir. E através de seu cumprimento, poder libertar o povo que estava em trevas. E o que era o tempo de trevas? Era o tempo da lei. Abre aí em Mateus capítulo 4, versículo 16, que é o cumprimento de uma profecia de Isaías 9:2. Mateus 4,16 diz: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Esse verso, Jesus estava dizendo que o povo judeu estava sentados na região de sombra e morte, que era o quê? A lei. Porém, ele aponta uma luz, um caminho, que seria aceitar que o fim do judaísmo, com todas as suas ordenanças, iriam terminar. E que era preciso os judeus se arrependerem, para que a justiça se estabelecesse sem a lei e sem obras. Tanto que no verso 17, Jesus diz a palavra do seu ministério. Vamos lá. Mateus 4,17 diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vocês estão vendo? Então ali começa o ministério de Jesus. Era um ministério que pregava para os judeus se arrependerem, porque estava chegando um outro tempo. Era necessário se transformar neste tempo. Estava chegando a plenitude dos tempos. Agora vamos voltar a Mateus capítulo 5, verso 18. Vamos reler a partir do 17. Vamos lá. Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim aberrugar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Veja que revelação o Senhor nos entrega nessa mensagem. Até que o céu e a terra passem. Jesus estava falando daqueles dias. Jesus estava se referindo aos céus e terra daqueles dias. Porque os céus e terras daqueles dias eram diferentes dos dias de hoje. Por quê? Porque o que vigorava e o que mandava no mundo é o pacto de Deus. E o pacto daquela época era a lei. E hoje o pacto é diferente. Então, os céus e a terra que eram antigamente, antes da morte de Jesus e da sua ressurreição, era um e hoje é outro. Por isso que diz novos céus e nova terra. E se cumpriu. Aqueles céus e terra passaram, porque eram os céus e terra do Antigo Testamento, da lei, e esse passou. Mas André, me explica um pouco melhor isso aí. Olha, abençoada, veja que no final do verso, Jesus fala assim: nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. E a pergunta é, tudo se cumpriu? Sim ou não? Se cumpriu, queridos. Então prova, André. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 5, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Chegou ou não chegou? E por que a lei tinha que ser tirada? Por vários motivos. E aqui em Gálatas, Cristo revela um destes motivos. Vamos ao verso 6 agora. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Então, o motivo que tinha que sair a lei para entrar a graça era esse. Para que se efetivasse a nossa condição de filhos legítimos de Deus. Porque na lei, isso não seria possível. E hoje, a nossa adoração é o quê? É em espírito e em verdade. E para estabelecer o ministério do Espírito, que é o ministério da graça, e que clama Abba Pai,
uma conjunção de palavras que expressa o carinho de um filho para com seu pai, somente poderia ser estabelecido quando tirasse um pacto para que entrasse outro pacto. Mas enquanto estiveres com os olhos fitos e não discernindo Jesus de Nazaré, estará em desconhecimento. A segunda parte dessa mensagem é estabelecer que Jesus não veio para o mundo como conhecemos hoje. O mundo de Jesus de Nazaré era diferente desse mundo. As divisões, tudinho era diferente, porque estava vigorando um pacto para um povo, e hoje o pacto de Deus é para a igreja. Não é somente para um povo, é para a sua igreja. O mundo mudou, abençoados. E não é porque a geografia mudou. Não é isso. O mundo que Deus estabeleceu mudou. Vamos ver o verso, Marcos capítulo 16, versículo 15. Vamos ler esse verso aí, abençoado. Esse verso tremendo. E diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ué, André, se Jesus veio somente para os judeus, então ele deveria dizer, ide aos judeus, não concorda, André? Você está se contradizendo aí, meu irmão André. Não, abençoado, calma. Eu quis provocar isso mesmo. Queria que você sentisse isso. Você sabia que esse verso, ou melhor, os versos de 9 ao 20 do capítulo 16 de Marcos não existe? Não existe, abençoado. Não se encontram nos manuscritos que estavam lá desde os tempos remotos. Eu sei que essa informação é um golpe muito duro para você, meu querido. Porque aqui acaba com 50% das doutrinas do sistema religioso. Mas vamos dizer que esse versículo exista. Vamos supor, supostamente falando, vamos supor que esse versículo exista. Agora vamos entender que mundo Jesus estava falando. Abençoados, tem que se entender isso. Porque nem todo mundo é o mundo que você conhece. Afinal, você conhece quantos mundos existem na Bíblia, no Novo Testamento? São 3. A palavra mundo em grego, que foi escrito no Novo Testamento, ela, quando se refere a mundo, ela traz 3 entendimentos sobre mundo. Existe o mundo aion, que é o mundo das trevas, o mundo do desconhecimento. Existe o ecumene, que é o mundo santo, o mundo dos filhos de Deus, tá? O mundo onde nós habitamos. E existe o cosmos, aonde é tudo aquilo que nós vemos. Natureza, mar, as construções hoje. Tudo que nós vemos, que os nossos olhos enxergam, está no mundo cosmos. Então, no mundo cosmos, habitam a carne e o mundo. No mundo ecumene, habita o espírito, o nosso espírito, o mundo santo, onde Deus transformou esse mundo. E o mundo aion é o mundo do desconhecimento. Muitos abençoados ainda que não têm o entendimento da graça, vivem nesse mundo, no mundo de trevas, trevas de desconhecimento. Eles misturaram Jesus de Nazaré e hoje vivem no mundo aion. Então, qual mundo a palavra ide, aí, de Marcos capítulo 16, versículo 15, supostamente está falando? Que Jesus falou assim, ide ao mundo e pregar o evangelho. Não pode ser o cosmos. Porque se você prega o evangelho, não é para a natureza, né, queridos? Não é para o mundo ecumênio também, muito menos. Porque esse mundo só passou a existir depois que apareceu a igreja do Senhor Jesus. Vocês sabiam que no Antigo Testamento não havia esse mundo ecumênio? Porque a carne estava viva e o espírito está morto. Quando o Senhor vivificou o nosso espírito, aconteceu de ter o mundo ecumênio. O mundo da igreja predestinada do Senhor, que é você. E a igreja não são as paredes, tá bom? A igreja é você. Então sobrou qual mundo? Aion, que é o mundo do desconhecimento. Então os judeus daquela época seriam um dia expostos à graça. E isso causaria um choque muito grande para os judeus. Saber que tudo aquilo que eles aprenderam sobre Deus, que era o povo escolhido, com todas as suas tradições, não valeria mais, não existiria mais. Então ali, o mundo que Jesus estava falando supostamente em Marcos capítulo 16, versículo 15, é o mundo aion. E sem contar que esse verso falso
não pode ser aplicado aos gentios, porque no antigo pacto, os gentios não podiam sequer cumprir a lei de Moisés na sua integralidade. Não tinha como se cumprir a lei. E nem éramos contados entre os judeus, queridos, ainda que virássemos prosélitos. Mas aqui está a revelação, porque o povo do sistema não discerniu Jesus de Nazaré. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 15, versículo 24. Está aí. Esse verso está nos manuscritos originais, ok? E ali o Senhor diz que não veio para o mundo dos gentios. Não veio, querido. Ele veio para o mundo dos judeus com um determinado fim. Qual é o fim que Jesus veio? A finalidade de Cristo? Avisar a nação judaica que era necessário se desprender das coisas materiais e se arrependerem e entrar no novo concerto de Deus, que era a graça. Porque o fim deles estava próximo. Olha, em resumo, Jesus foi um profeta dos últimos dias de Israel, com uma poderosa missão em unir os mundos e reconciliar em Deus. Por esta razão, que o discurso de Jesus de Nazaré, se não fizermos estas observações, se tornam perigosos. Vamos ver alguns versos que hoje, fora daquele contexto da profecia de Jesus de Nazaré, vamos ver como o sistema usa esse verso, como ele é feito aos homens maus e perversos. Vamos ao famoso Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se formos interpretar como diz o texto aí, Jesus estaria dizendo que os pobres de espírito é o reino dos céus. O que te vem à mente quando você pensa em pobreza? Falta ou necessidade de alguma coisa. Ou quem acompanha as mensagens aqui deste canal, eu tenho trazido em vários temas que na lei o espírito morre devido ao pecado de Adão e a carne está viva. E em graça o espírito é vivificado e a carne morta. Por esta razão que não praticamos as obras em graça. E ali, nesse ponto, Jesus estava se referindo a um tempo em que eles teriam que se empobrecer na carne. Eles teriam que matar a sua carne com todo o materialismo possível para poder entender e herdar o reino dos céus, que é a sua graça. Estava chegando o tempo do fim dos judeus. O fim de uma era, o fim de um pacto. Por isso que Jesus falou isso. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Mas esse discurso aí, dentro hoje do sistema religioso, tem gente que faz voto de pobreza, achando que isso agrada a Deus, que a pobreza agrada a Deus, que a miséria agrada a Deus. Isso não agrada a Deus, queridos. E aí o abençoado chega no sistema religioso, começa a dar tudo pro pastor. Sabe por quê? Porque ele tem que ser pobre. Vocês estão entendendo a manipulação que existe? Vamos continuar. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz: hoje em graça, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados, hoje não há espaços para tristezas. Isso acabou. O tempo da lamentação acabou. Tanto que os judeus até hoje se lamentam lá no muro, que eles chamam de muro das lamentações. E isso não é possível. Isso não podemos considerar em graça. Hoje eu não consigo me ver triste, abençoado. É claro que se olharmos materialmente, nós vamos ver isto. Passamos situações apertadas. Então ali Jesus estava falando realmente sobre a perda de tudo. Era o que iria acontecer com os judeus, mas eles seriam bem-aventurados. Iriam perder tudo, mas a graça seria o consolo para eles, como é para nós. Isso não quer dizer que isso se aplica aos dias de hoje, porque andamos em novidade de vida. Podemos perder tudo, mas a nossa alegria jamais nos deixará, porque a nossa alegria não é passageira, a nossa alegria virou a verdadeira felicidade. Mas os judeus precisavam passar por esse processo.
E diz, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Ah, queridos, e isso aqui é um prato cheio para os homens maus e perversos. Aqui eles dizem que você tem que ser manso para tudo nesta vida. Abençoado de ser manso na carne, isso é impossível. A carne tem suas coisas, temos é que dominar ela. Ali Jesus estava dizendo que era necessária a mansidão e a confiança, porque os judeus perderiam tudo. E isso se confirmou no ano 70. Agora isso aqui, na mão dos homens maus e perversos, imagina. Porque os mansos, você tem que ser manso, irmão. Pode brigar não, pode brigar comigo não. Bem-aventurados os que choram, conforme eu falei antes. Imagina isso aqui. Tá chorando, abençoado? Jesus vai te consolar. Vamos agora a Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isso aqui se aplica em graça, queridos? De modo nenhum, de maneira nenhuma. Então vocês estão vendo que a maioria dos escritos registrados nos 4 livros históricos temos que contextualizar? Porque se tirarmos deste contexto e colocarmos nos dias de hoje, iremos o quê? Criar dentro das pessoas o quê? Um espírito de comiseração. E é isso, é esse espírito que está dominando as religiões do mundo. Está pondo as pessoas em escravidão. Por causa desse espírito que é criado. Então a pessoa se sente o quê? Sempre culpada, sempre culpada. Sente-se culpados pela morte de Jesus, sentem-se culpados pelo pecado e pensam que estão ofendendo a Deus. E isso é um prato cheio para os homens maus e perversos, queridos. Hoje não temos sede de justiça, porque a justiça já foi feita em nossas vidas. E a justiça é, nascemos em um corpo de carne que só nos é prejudicial e não pedimos para nascer, não pedimos para receber isso, mas viemos ao mundo pela vontade de Deus. Mas hoje nós sabemos que da mesma maneira que entramos em um corpo danificado pelo mal, pelo pecado, da mesma maneira fomos livres dos efeitos desta mesma carne, porque o sangue de Jesus nos purificou. Ou seja, o que tu faz em carne não altera quem tu és. Essa é a maior justiça de Deus com as nossas vidas. E isso nos saciou. Podemos dizer que o Senhor nos saciou, sim ou não? Vamos ao 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E tudo que você ler das bem-aventuranças, se vocês continuarem lendo aí as bem-aventuranças, você vai entender. E quando se tira isso fora do contexto, o sistema religioso brinca com as pessoas. Outro caso também, quando Jesus falou para dar a outra face. Então o pastor, o líder, pinta e borda. Como vocês veem aí, padres envolvidos em esquemas de corrupção. Homens envolvidos em estupros de mulheres. Então, quando Jesus fala em dar a outra face, temos que entender que isso foi para os judeus, o povo em que precisava ser tratado daquela maneira, para que acordassem e entendessem o tempo da graça. Quando Jesus falou para aquele jovem, olha, vai, vende tudo que tem para que tu sejas perfeito. Isso na mão de alguém com má intenção, queridos. Ele te toma tudo. E você ainda agradece a ele. É isso o que acontece, tirar Jesus de Nazaré fora daquele contexto. Mas hoje o Senhor está nos abrindo os olhos para não tirar Jesus de Nazaré dentro desse contexto. Temos que entender Jesus dentro desse contexto. Jesus de Nazaré não veio para nós, veio para os judeus, para pôr fim ao judaísmo. Jesus de Nazaré não falou para nós. Quando ele falava aos gentios, sempre tratou como mandava o judaísmo. Inclusive, em uma parte aí, Jesus chamou uma mulher de cachorrinha. Nos chamou de cachorrinhos. Jesus de Nazaré enviou seus discípulos aos judeus. E estes desobedeceram e misturaram tudo. Quem fez o grande mal ao mundo foram os discípulos.
E hoje, abençoados, e por causa disso, temos muito trabalho. O povo não entende. Eles não sabem discernir o Jesus de Nazaré de Cristo Jesus. E muitos nunca entenderão. Queridos, eu sei que esse papo nosso sobre quem foi Jesus de Nazaré não acabará nessa mensagem. Muito mais coisa Deus tem a nos revelar sobre Jesus de Nazaré. E quanto mais o Senhor destapa Jesus de Nazaré, mais glorificamos ao nosso Deus e entendemos e damos honra a quem foi Jesus de Nazaré. Mas por enquanto, até agora, esse assunto já nos deu uma luz. Então, a partir de agora, nós que estamos recebendo a graça, temos que colocar a lente paulina quando falarmos e tirarmos algo de dentro desses 4 livros. Mateus, Marcos, João e Lucas. Livros que narraram a história de Jesus de Nazaré. E para muitos, podem parecer que estamos tirando a glória de Jesus. Mas muito pelo contrário. Estamos honrando o véu de Deus. O homem, Jesus de Nazaré, conhecido como o Filho do Homem. Então chegamos ao final de mais uma linda mensagem. Graça e paz e até a próxima mensagem. Toda a minha vida está em Deus, os anjos me servem e tudo contribui para o meu bem. A vida do Senhor se manifesta em minha vida, no meu corpo mortal. Toda a minha vida está em Deus, os anjos me servem e tudo contribui para o meu bem. A vida do Senhor se manifesta em minha vida, no meu corpo mortal, e dá frutos de saúde, vida em abundância, frutos de alegria e paz, pensamentos ordenados, raciocínio com clareza. Eu não julgo e não me ressinto com ninguém. Submeto-me ao amor pela verdade, para renovar a minha mente, a minha forma de falar, meu proceder. Eu tenho poder, minha palavra tem poder, e tudo que eu disser vai acontecer. Estou reinando em vida por meio do ressuscitado, meu Deus e meu amado. Eu tenho poder, minha palavra tem poder, e tudo que eu disser vai acontecer. Estou reinando em vida por meio do ressuscitado, meu Deus e meu amado. Sou sua casa favorita, favorita. Eu sou a sua
ressuscitado, meu Deus e meu amado. Sou sua casa favorita, casa favorita de Deus. Eu sou